Meu nome é Rildo, eu sou do grupo de oração aqui do Mater Domini. Eu estive afastado um tempo, logo depois da Covid, eu me afastei, né? Depois o grupo voltou e eu continuei afastado. Então, agora, hoje é a primeira pregação que eu faço logo depois que eu voltei. Mas hoje, um dia muito interessante, e essa pregação aqui, nós temos um tema que é coragem. Eu venci o mundo. E nós vamos então meditar no Evangelho de Mateus. Quem está com a Bíblia pode pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós vamos começar no versículo 24. Então, São Mateus, capítulo 10 e versículo 24. Então, começamos assim: o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre, e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois porque não há nada de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode precipitar a alma ao corpo da gema, que é o inferno. Não se vendem 2 passarinhos por mais um asse. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois bem mais os passarinhos vós valeis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, Jesus ele coloca essa palavra, não temais, não tenha medo, algumas vezes aqui. Porque ele sempre fala para nós que nós vamos ter perseguições. Isso é fato. Jesus nunca escondeu isso. Nós vamos ter perseguições, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter preocupações, nós vamos ter todo tipo de males atrás de a gente. Isso é fato. Mas uma coisa ele deixa bem claro: não temas. Não temas, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E aqui uma coisa muito interessante que a gente pode olhar: como Jesus venceu o mundo. E nós podemos colocar em 2 pontos. Primeiro ponto: Jesus venceu o mundo pela fé, pela confiança em Deus. Assim como nós, Jesus também foi perseguido, teve todo o sofrimento, mas ele confiou sempre em Deus. É a primeira coisa. Em segundo lugar, é fazer aquilo que o Pai pediu. É fazer aquilo que agrada a Deus, que é buscar fazer o bem, que é buscar viver o amor. Esses dois pontos aí que Jesus venceu o mundo. E ele pede para que nós façamos a mesma coisa. Ele pede para que nós sigamos o seu exemplo. O exemplo de Jesus, ele é um modelo para nós. Nós estamos agora no mês muito bonito, que é o mês de junho, e é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós temos ele aqui, ele estava aqui na frente, não está mais, porque domingo agora já é julho, e aí já entra outro mês. Mas o Sagrado Coração de Jesus, ele é dedicado a esse mês de junho. E quando nós vemos falar dessa festa, nós lembramos das primeiras sexta-feiras,
do Sagrado Coração de Jesus, mas o culto ao Sagrado do Coração de Jesus está muito além disso. O culto do Sagrado Coração de Jesus é olhar o lado humano de Jesus. Nós muitas vezes olhamos o lado Jesus como Deus, e a gente tem que olhar mesmo, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, mas muitas vezes a gente esquece de olhar que Jesus também foi homem, e homem como nós, menos no pecado. Jesus passou tudo que a gente passa. Ele teve que cuidar da sua aparência, ele teve que tomar banho, ele teve que cuidar para que não tenha mau cheiro, como nós também temos, né? Jesus, ele teve que cuidar da sua, como eu disse, até eu estava falando isso por uma outra pregação que eu estava fazendo na Paulo Apóstolo. E por que não falar que Jesus tinha que fazer cocô, tinha que fazer xixi? Sim, ele era humano. Então tudo o que nós passamos e nós fazemos, ele fez, menos no pecado. Então quando nós começamos a olhar esse Jesus que era humano também, e a gente vai vendo que ele é muito semelhante a nós, e nós vamos vendo que Jesus também é aquele homem que, além de ter todas essas coisas do físico, mas também Jesus passou também por alegrias, ele teve emoções, ele teve sentimentos, ele teve alegria de quando aquelas pessoas que foram, aqueles 72 discípulos que ele mandou pregar, e os discípulos voltando e falando para ele os prodígios que Deus fez, Jesus se alegrou com isso. Mas Jesus também teve cansaço, Jesus cansou, Jesus teve também sede, teve fome, tudo como nós. Você perdeu algum ente querido? Jesus também perdeu. Jesus perdeu o seu pai quando ele estava na adolescência, e Jesus também perdeu o seu grande amigo Lázaro, e ele chorou amargamente. Talvez você possa se lembrar disso quando você perdeu algum ente querido. Você não está sozinho. Jesus entende você, que ele também perdeu. Ele também perdeu um ente querido. Você sentiu alguma dor alguma vez? Ele entende você, ele entende a sua dor, que ele também sofreu dores terríveis na cruz. Ele também entende você quando você teve medo. Jesus teve muito medo. Medo tão grande que chega a tornar pânico, ou seja, um medo tão grande, seja uma angústia. Jesus teve no Getsemane. Ele chorou, ele suou sangue. Jesus estava tanto medo que chorou sangue. Suou sangue. Você já teve algumas vezes pedindo alguma coisa a Deus e Ele não te ouviu? Às vezes. Jesus também teve isso. Ele falou: Pai, afaste de mim esse cálice. Aí, se você viu o filme do Mel Gibson, você vai ver que a lua fica paradinha, nada acontece. Aí ele fala: não pela minha vontade, mas pela sua. Quantas vezes aconteceu isso com você? Jesus te entende, né? Você se sentiu sozinho algumas vezes? Você se sentiu triste sozinho? Que ninguém te entende? Jesus também sentiu assim, Ele te entende. Você sentiu algumas vezes no seu sofrimento, quando você teve alguma situação da vida que ninguém entende você, e que você mesmo que as pessoas estão à sua volta, as pessoas que mais você gosta, você se sente vazio, você se sente sozinho, ou melhor, você sente como Deus tivesse te abandonado. Deus, Jesus, Ele sabe disso,
Ele conhece, ele te entende, porque ele já passou por isso. No momento da cruz, Jesus estava sozinho, no momento mais triste do seu sofrimento, quase beirando a morte. Os amigos não estavam lá, fugiu tudo. A sua mãe estava, mas estava muito distante, porque os soldados não deixavam ela chegar perto. E também teve uma hora que, quando ele deu os cuidados de João, a sua mãe, ele o abraçou, às vezes ali chegou um pouquinho mais para trás. Até mesmo aqueles carrascos ali, aquela multidão que estava em volta de Jesus, não estava mais. Jesus estava sozinho. Jesus sentiu tanta angústia, tão sozinho, que sentiu até o abandono do próprio Deus, do próprio Pai, o seu maior amigo, aquele que ele amava. E ele falou: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? É uma expressão de profundo abandono que Jesus sentiu. Então, meu irmão, quando você passar por isso, Jesus te entende. Jesus sabe direitinho o que você está passando, porque Ele passou por isso. Eu não sei se você teve a oportunidade, quando você está passando por um momento difícil, se você encontra uma pessoa que está passando a mesma coisa, às vezes o mesmo sentimento, os mesmos sofrimentos, e ela vai relatando ali para você, e você sabe que ela venceu aquilo. Talvez um momento de doença, por exemplo, nós temos o Covid, aí você conversar com as pessoas: eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive falta de ar, eu tive perda do paladar, eu tive falta, desânimo, e a pessoa vai relatando: eu também tive isso. Tudo isso que você teve, eu tive. E você vai vendo que ela vai tendo as mesmas coisas, e venceu aquilo, você vai se aproximando mais daquela pessoa, você vai sentindo uma segurança. Não sei se você já notou isso. Por quê? Porque você vai identificando com aquela pessoa. Você vai se identificando, porque ela venceu, eu estou passando a mesma coisa, e eu também posso vencer. Você tem uma segurança maior. Diferente quando uma pessoa, você está passando a mesma coisa, e de repente você sabe que a pessoa morreu. Você já afasta, você tem medo. Mas quando você passa por a mesma coisa que a pessoa, e a pessoa vence, e você sabe que ela venceu aquilo, você tem uma confiança maior, uma segurança e uma esperança. Por quê? Ela venceu, eu também posso. Jesus venceu. Tudo que você está passando, Ele passou. Tudo que você está sofrendo, Ele sofreu. E Ele venceu. E você vai vencer também. A gente pode pensar dessa maneira. Jesus passou de todas as maneiras. E de uma maneira também muito importante, às vezes a falta de paciência. E aí Ele quer nos chamar a nós configurarmos a esse Jesus. Ele é o nosso modelo de santidade. Nós temos que espelhar em Jesus. Tudo o que Ele fez, você está passando ou passou, e até mesmo aquelas emoções, às vezes, que a gente acha que é difícil, Jesus passou. Mas nós temos que olhar para Ele e olhar como Jesus agiu. Então, tem aquela música muito bonita do Padre Zezinho, né? Que fala: sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, né? E aí no final fala assim: e no fim do dia eu dormiria muito mais feliz. É esse que é o Sagrado Coração de Jesus. A gente acompanhar Ele, e Ele ser o nosso modelo, e a gente perguntar para Ele: Jesus, como? Que jeito que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor fez?